Então vamos lá, vamos começar hoje nossa sessão experimental da colmeia, trazendo sempre assuntos que são voltados para os negócios das confeiteiras, não é mesmo? E como não podemos deixar de falar, a gente já está no final de maio, a gente tem que falar sobre São João. Vamos falar sobre o São João, um São João que seja lucrativo para todas nós. Vamos falar como aumentar a venda, né, dos doces nesses períodos. Muita gente fica desanimada, dizendo que não é um período legal de venda, tal, mas a gente consegue achar brechas interessantes, sim, para a gente aumentar as vendas nesses períodos. Então, o que a gente tem que pensar em relação a esse segundo semestre que vai começar, né? Então, a gente está encerrando aqui um semestre com o São João, ele começa, é um período que muita gente desanima, mas é um período muito bom. E para vocês terem uma ideia, agora é quase como se fosse um marco, um divisor de águas esse semestre. Por quê? Porque a gente tem que começar a entender o seguinte, que esse segundo semestre, por incrível que pareça, ele é responsável por 60% das vendas anuais do setor de confeitaria. Por quê? Porque ele abre uma certa janela de oportunidade, inclusive de crescimento, crescimento de base e tudo mais, que vai preparando o nosso negócio para o Natal. E aí você fala assim, pô, mas que datas são essas? Gente, a gente tem que pensar o seguinte: quais são essas datas? A gente tem São João, dentro de julho, na sequência, a gente tem Dia dos Avós, a gente tem as férias que a gente pode trabalhar, a gente tem Dia dos Pais, temos Dia das Crianças, temos Halloween, temos, e aí, para fechar com chave de ouro, a gente tem o Natal, sem contar que eu não coloquei, não mencionei a Black Friday. Então, todos esses momentos são momentos que realmente eles geram picos de vendas e picos de vendas muito interessantes para os nossos negócios. Então, a gente tem que prestar atenção para aproveitar essas oportunidades. E esse São João já é vamos dizer assim, um pontapé nesse viés de oportunidades que é um crescente que vai acontecendo agora no decorrer do segundo semestre. Eu não sei se vocês já estavam pensando em termos de segundo semestre, ou só estou pensando, não, estou um mês de cada vez, não está pensando aqui. Então, assim, o São João, a gente tem que pensar que ele é celebrado em todo o Brasil. E ele vai abrir essa porta aí de oportunidade, e ele pode ser um ótimo chamariz de clientes, conforme o cardápio que a gente for colocar. E conforme os doces que a gente coloca, os itens que a gente coloca, que sejam interessantes nesse período agora, gente, isso são qualquer data comemorativa, e já que nós estamos falando agora nesse mês, em junho, a gente tem que enxergar isso como um portal de oportunidade de aumento de base. Que isso é uma coisa interessante. É o tempo todo a gente tem que pensar o seguinte: como que eu amplio a minha base? Como que eu amplio a minha base? Então, muitas vezes, se você depender somente de festas, isso é muito complicado, né? Porque às vezes assim você depende de indicação, você depende da pessoa ter um momento, mas se você tiver de olho em outras oportunidades que não seja só as festas de aniversário, você tem chance de dar uma experiência para o cliente conhecer o teu trabalho e automaticamente ele passa a ser cliente para outros eventos em si. Então, isso daqui é uma coisa interessante para vocês trabalharem. Então, para a confeitaria, ela é simplesmente sensacional. Por quê? Porque, gente, é comida, é uma questão de várias coisinhas que a gente pode pensar de incluir. Olha só
Que gracinha, um bolinho desse daqui. Isso daqui é um bolinho de fubá simples. Você coloca numa forminha dessa, olha que graça que fica isso aqui para entregar, né? Então, uma mesa dessa daqui inspiradora. Eu vi ali alguém, eu não vi o nome, a pessoa falando assim: ah, mas eu só trabalho com biscoitos, nunca pensei em São João. Pô, mas você trabalha com biscoitos, então cabe a você, de repente, começar a pensar no ponto de vista, dentro desses biscoitos, o que que eu posso incluir aqui em termos de sabor, de tudo, e adaptar aos sabores juninos. Então, é esse ponto de vista que a gente tem que começar ampliar esses horizontes para ir além. Ou, de repente, também é um momento que talvez você pode se aventurar e fazer algo diferente para oferecer para os seus clientes, que não seja só biscoito. Então, tudo isso a gente tem que pensar nessa possibilidade. Eu estava vendo aqui um estudo do Sebrae e ele fala o seguinte, que as festas juninas, elas movimentam cerca de 45 bilhões na economia brasileira. Gente, é muito dinheiro, né? E parte desse valor é um movimento em cima dos doces típicos da época. Portanto, gente, a confeitaria é um nicho que está quente agora em junho. Então, erra muito a pessoa que está nessa percepção de que, ai, porque agora é um mês parado, ai, porque não tem uma data comemorativa. Não tem as tradicionais, mas tem São João que você pode aproveitar, que você pode abrir esse olhar para fazer alguma coisa. Quem está aqui no Instagram e quem está aqui no Zoom, me digam assim se vocês estavam pensando nesse ponto de vista de incluir, de aproveitar esse junho para poder fazer alguma coisa. Né? As meninas aqui tem algumas que participaram, inclusive, do workshop que aconteceu na segunda-feira, que estavam bem desanimadas, que não estavam nem pensando em fazer nada. E agora já se amplia o horizonte, já se vê outra possibilidade, que sim, pô, dá para fazer, eu tenho como fazer isso, né? Então, assim, essas coisas a gente tem que abrir o olhar, tem que, assim, Érica, olhar para além daquilo que tu faz, né? Então, sempre assim, deixa eu ver o que que a Simone, ano passado fiz essas bandejas de biscoito, casadinho de goiabada, broinha de milho, amendoim e churros com doce de leite. Pois é, olha aí, olha a dica da Simone, o Érica, ela também trabalha com biscoitos, né? Então, assim, a gente tem todas essas possibilidades de montar, aproveitar, né, o hype da festa e trazer coisas para dentro do nosso negócio. Então, isso a gente tem que abrir o nosso horizonte e não ficar restrito somente naquilo que a gente faz. E essa diversidade que a gente tem de doces, de sabores, é o tipo da coisa que você pode começar a adaptar aquilo que você tem e começar a criar variações nos seus doces, né? Como a Simone colocou ali, ela só faz biscoito, mas ela pegou os sabores da festa junina e ela adaptou para os biscoitos dela. Criar kits de São João para celebração em casa, levar para amigos, né? Quantas famílias que se reúnem para fazer festa junina? E muitas vezes as pessoas não têm tempo de fazer. E aí você já tem algo pronto. Olha, antes de começar essa aula, eu estava falando para as meninas, né? Que eu tenho uma aluna que falou assim: ah, eu estou aqui no solzinho comendo um arroz de leite, que lá no Rio Grande do Sul chama arroz de leite, né? Aqui eu chamo de arroz doce. Então, assim, cara, me deu uma vontade louca de comer arroz doce. Lógico que tá nesse período aqui agora, eu não sei nem onde que eu tenho para comprar. Eu vou ter que fazer. Mas só que tem gente que não sabe fazer. Então, aí é a oportunidade da confeiteira vender, né? Então, assim, essas coisas que a gente tem que começar a pensar, né? Além da nossa coisa. Olha só, gente, que mesa maravilhosa, hein? Hoje a Thay caprichou no meu slide aqui. Olha que coisa mais linda. Então, assim, além do aumento nas vendas, isso daqui é um momento que você tem de
investir o fortalecimento, né, da tua marca. Por quê? Porque cria uma conexão com o teu cliente, você se destaca da concorrência, porque muitas vezes você está entregando uma proposta diferenciada para o teu cliente. Você pode entregar vamos dizer assim, uma cesta charmosa, uma caixa muito charmosa, não é simplesmente um bolo, né? Então, isso é uma baita de uma oportunidade de você mostrar o capricho daquilo que você faz. Como que você vai entregar? Porque é aquela velha história. Ontem eu ouvi um negócio da minha mentora e foi muito interessante. Ela estava falando sobre marca e ela estava falando sobre a questão do que é diferente do que não é diferente, né? Então, por exemplo, a marca é aquela lembrança que as pessoas carregam da gente. Por exemplo, vocês sabem que todo mundo, por exemplo, faz um bolo de milho, né? Vamos dizer assim, bolo de milho se encontra em qualquer lugar. Mas um bolo de milho que não é assim, aquela confeiteira que não trabalha a sua marca, o bolo de milho dela só é mais um bolo de milho. O bolo de coco, por exemplo, assim, o bolo de coco da Mariana Junqueira, inclusive ela fez uma promoção esses tempos atrás que deu fila na porta dela. A promoção estava R$ 15 a fatia do bolo dela. Então, ela trabalha muito bem a marca dela. Então, ou seja, o bolo de coco dela, ele carrega o peso do bolo de coco da Mariana Junqueira. Então, ele é uma marca trabalhada. E quando essa marca não é trabalhada, como que as pessoas escolhem? É tipo o Mercado Livre. Como que a gente escolhe no Mercado Livre? Vocês já repararam que no Mercado Livre a gente entra lá, a gente dá uma olhada lá, eu quero tal coisa, eu quero um adaptador aqui de celular. Eu entro lá, eu tenho um modelo, eu digito e eu vou como? Eu vou pelo preço e pela entrega mais rápida. Eu me preocupo com marca? Não. No máximo, eu dou uma olhada se tem lá uma boa avaliação e tal, e compro, simples assim. Eu não sei. Muitas vezes aí alguém fala assim: de quem você comprou? Você nem sabe de quem você comprou. Vocês já repararam isso? Então, assim, trabalhar a sua marca nesse momento, ela é fundamental para que você crie essa diferenciação e as pessoas voltem e as pessoas te indiquem. Porque se as pessoas compram um biscoito, se as pessoas compram um bolo, onde elas nem lembram do teu nome para poder indicar, você é só mais um bolo. E ela vai atrás do quê? De preço. O próximo bolo de fubá mais barato que aparecer na frente dela, ela compra. Por quê? Porque ela não se conectou contigo. Ela nem lembra de você. Vocês estão entendendo que, por exemplo, quando a gente trabalha a diferenciação, mesmo num tema que seja corriqueiro e básico para todo mundo, a gente consegue se destacar? Perceberam isso? Então, é o tipo da coisa, como que eu vou fazer para me destacar num tema que é comum de todo mundo? E muitas vezes isso se dá até no próprio atendimento. Esses aqui, ó, eu peguei um exemplo até de uma aluna minha, que ela trabalha muito bem o São João. Na cidade dela, o São João é uma outra festa junina para vocês, outro Natal para vocês terem uma ideia de tão forte que é. E aqui, por exemplo, são caixas simples que ela faz e que ela vende muito, 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 muito. E tá aí, ó, biscoitos. Para a colega que falou que, né, que só trabalha com biscoito e nunca pensou. Então, por exemplo, assim, ela tem as coisas tradicionais dela, ela adicionou uma bebida que é tradicional lá na cidade dela, aí colocou, por exemplo, esses copinhos pequenininhos. Então, deu um charme, uma bossa aqui nessa caixa e vende, gente, vende com
com força que ela vende essas caixas aqui. Então, essas coisas todas vocês podem pensar em como fazer. Aqui, ó, foi até numa feira que eu participei com a Maria. Isso daqui já era final de feira, eu já não tinha quase mais nada aqui. Mas, por exemplo, assim, os bolinhos aqui nessas marmitinhas, ó, com a tampa forrada de chitão. Simplesmente, gente, cortava o pedaço ali, metia cola quente aqui e essas era a minha tampa, então chamava atenção. Aqui eram caixinhas de brigadeiro, ó, por exemplo, assim, eu tinha esse engradadinho, que aqui ele ia marmitinha, ele ia, era esse, eu acho, eu não lembro aqui o que que era esse cupcake aqui, mas em cima acho que era doce de leite com paçoca. Não vou lembrar o que que era exatamente esse sabor aqui. Mas tá vendo assim, não é uma embalagem complicada. Eu pegava tiras de chita, a mesma chita que eu embalava aqui as marmitas, né? Colocava nas marmitas, amarrava uma colherinha. Aqui é porque já tinha acabado minha colherinha, mas geralmente eu usava colherinha de madeira. Então, e dentro dessa caixa ainda iam os potinhos. Aqui, por exemplo, esse daqui era um brigadeiro de milho. Então, assim, coisas relativamente simples, mas deliciosas. Gente, brigadeiro de milho é um sonho. Eu amo brigadeiro de milho. Não sei se vocês já comeram. Então, assim, então tudo muito simples para fazer algo que custa barato, mas tem o seu charme, e isso tudo ajuda na venda. Aí eu quero agora, por exemplo, assim, vocês que estão aqui, e quem está aqui no Instagram, por exemplo, me diz o que que você produz, que eu vou te dar uma ideia de como você fazer uma releitura do teu produto para para vocês terem ideias aqui do que vocês podem colocar. Deixa eu ver o que o Lohane falou. Vou fazer o bolo de milho cremoso na marmita. Fiz semana passada para comer em casa, postei nos stories, muita gente reagiu. Gente, o bolo de milho cremoso, ele fica divino, né? De fubá cremoso também na marmitinha. Ele é maravilhoso, então é uma ótima opção para vender individual, para vender porção de dois. Então, isso daí também é uma ótima opção. Bolo de milho com requeijão e goiabada, nossa, que maravilha. Isso, calda de goiabada, fica perfeito. E calda de goiabada é muito simples. Você pode pegar, você compra, pega uma proporção aí de goiabada cascão, coloca água, dilui, vai, leva no fogo, dilui ela, fica uma delícia, super fácil de fazer, simples, não tem mistério e fica maravilhoso. Alguém aqui no Instagram quer uma ideia do que pode adaptar para o teu nicho? Mais alguém aqui? Me falem aí o que vocês. Ops, entrando ligação aqui. Não sei se a live do Instagram travou. Não sei se vocês estão me ouvindo aqui no Instagram, porque entrou uma ligação. Trabalha com biscoitos. O grão e mel, eu falei aqui no começo, acho que você não estava ainda, né? Então, por exemplo, assim, os sabores juninos, pega os sabores juninos que tem e adapta, traz para o teu universo dos biscoitos. Por exemplo, casadinho de goiabada, biscoito de churros, biscoito, por exemplo, assim, um recheiozinho de brigadeiro de paçoca. Você pode fazer broinha de milho. Então, tem uma infinidade de opções de biscoito que você pode colocar. A Glauce faz copinho de cookie. Pois é, você pode colocar o copinho de cookie, o que que você colocar dentro? Coloca brigadeiro de milho, coloca brigadeiro de paçoca, você pode colocar brigadeiro de coco. Então, tem uma gama de possibilidade. Em vez de vender o copinho sem nada, ele vai com alguma coisa dentro e fica maravilhoso. Curar um olhinho no copo cookie, exatamente. Eu não sei se você sabe o curau e papa de milho. Vocês não estão me ouvindo ou é só a Glauce, gente?
Por que que não entra no Zoom? Não sei se está todo mundo lá ouvindo. Ô, Josi, lá no Instagram não tá não, e tá com um delayzinho. Tá você só gesticula a boca e o som não aparece. É porque entrou uma ligação. Aí, quando entra a ligação, ela corta, entendeu? Ó, chegou agora que entrou uma ligação, mas eu tô lendo pelos seus lábios, não é porque tá. Aí, agora foi encerrado, né? Eu encerrei lá. Eu vou voltar aqui. É porque às vezes eu não sei, elas não gostam de vir pro Zoom, e no Zoom tem o slide, tem tudo, é tão melhor, né? Pronto, vamos lá, vou deixar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu faço cookies e brownies, mas vou aproveitar essa época para dar uma repaginada no meu negócio. Trem de doce bem mineiro. Quero trazer um pouco mais da cultura brasileira. Então, o bolo de marmita, os brigadeiros. É uma boa. E como você fala assim, bem mineiro, você deveria então pensar em trazer coisas talvez da região aí de Minas, que seria uma coisa bem interessante. Glauci, o que eu sugeri aí para você, Glauci, foi de repente você colocar brigadeiros de paçoca, brigadeiro de coco, brigadeiro de milho dentro do copinho. Deixa eu colocar aqui, fixar de novo. Pronto. Então, se vocês forem tendo sugestões aí ou dúvidas, vocês vão me perguntando. Vamos adiante aqui. Então, assim, a gente estava falando aqui dessa importância do segundo semestre e começando, né, a falar do São João, que é muito importante. Então, essas programações de vendas, de ações, elas têm que ser feitas assim para ontem, gente. Hoje, você veja bem, nós estamos conversando aqui, ó, dia 29 de maio. Então, vocês já têm que começar a pensar exatamente o que que eu vou fazer e como que eu vou colocar essas coisas para a gente não perder essas oportunidades. Então, assim, uma coisa que é importante é que essas datas, elas precisam ser aproveitadas e muitas vezes vocês não conseguem pensar para além. Então, por exemplo, assim, ó, tem a Glaucia aqui que não sabia como aproveitar, tem a Érica que também está, que não sabia nem pensar no negócio, né? E você vê, nós estamos entrando em junho já agora, nesse final de semana. Então, isso que é uma coisa que vocês não podem perder o timing de começar a divulgar, porque muitas vezes vocês vão querer começar a divulgar e tudo mais, quando vocês já veem os outros fazendo, só que aí você já está atrás. Então, essas coisas você tem que pensar com antecedência para pensar o seguinte: o que que eu vou oferecer? Como que eu vou precificar esses produtos? Como que eu vou divulgar isso daí, né? Muitas vezes vou entregar isso tudo no mesmo dia, ou eu vou programar isso, fazer venda aqui, entregar tal dia, até para lidar, né, com esse aumento da demanda que é muito natural nesse período. Então, isso é muito claro que sem o planejamento, que é uma coisa que eu bato todo mundo o tempo todo na tecla, então o que que acontece? Muitas vezes você não só vai perder oportunidade, ou muitas vezes você vai criar uma demanda e vai ficar maluca nessa questão de produção, porque você não se programou com antecedência. Então, isso acaba levando erro, desgaste com o cliente. Por quê? Porque não responde, porque promete um negócio, não consegue abraçar o negócio, entendeu? No sentido de atender.
Então, planejamento, como eu sempre falo com vocês, é fundamental. E o que eu sinto, às vezes, é o seguinte: vocês se planejam, vocês pensam em Páscoa e vocês pensam em Natal. E vocês esquecem que as outras ações durante o ano também precisam de planejamento. Então, como assim que estamos entrando em junho e até agora você nem pensou no que você pode pegar de oportunidades dentro desse mês? Vocês estão entendendo? Que quando a gente fala na questão de como que eu abraço o meu negócio de uma forma profissional ou de uma forma amadora, é nesses aspectos, e é muitas vezes por isso que fica patinando sem colher resultados. É justamente por conta dessa falta desse planejamento. Alguém se identifica nesse sentido de, às vezes, se frustrar de não ter resultados porque sente que perde as oportunidades justamente porque, quando vê, está todo mundo já vendendo e você não fez nada? Alguém sente assim que, às vezes, fica para trás justamente por não se planejar com antecedência? Vamos aqui abrir a real aqui, até para eu poder entender o universo de vocês, porque isso aparece muito lá para mim, lá no direct, as dúvidas das pessoas, muito em relação a isso. Perder oportunidade o tempo todo, gente, o tempo todo. Então, aí, se não tem planejamento, muitas vezes não tem uma estratégia de marketing. Ou seja, o que é uma estratégia de marketing? É quando que eu vou divulgar, até quando que eu vou vender, como que eu vou programar. Então, por exemplo, assim, acaba que às vezes você faz coisas para vender, só que o teu público nem fica sabendo. Por quê? Porque você não faz as coisas com clareza. Então, e justamente quem sofre desse mal são justamente aquelas pessoas que vão dizer assim: a confeitaria não dá dinheiro, ai, porque eu não consigo ter dinheiro desse negócio. Será que você não consegue ter dinheiro desse negócio ou você não se planeja para fazer dinheiro com esse negócio? Então, vamos começar a parar para pensar nisso, nesse aspecto? Então, antes, às vezes, da gente pensar nessa questão do dizer, né, não tenho dinheiro, não faço dinheiro com confeitaria, às vezes é justamente essa coisa de não ter pensado lá atrás em como eu posso fazer dinheiro com isso. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ó, a Lohane está falando, eu me frustrei por não ter. Deixa eu ver. Não consigo abrir aqui o chat, peraí. Eu me frustrei por não ter investido no seu curso completo. Se eu tivesse começado antes, não estaria tão mal. Me endividei mais e estou procurando CLT para conseguir reerguer. Porque, por exemplo, assim, às vezes perde tempo não fazendo as ações que deveria fazer, né, com clareza. Então, assim, mas é aquela coisa, se organiza e uma hora você volta. Então, assim, aqui eu quero colocar 5 passos aqui para vocês anotarem, para que são ações assim estratégicas, que não é só para agora, para as festas juninas. Isso vai para além de qualquer ação que você queira colocar para rodar dentro do teu negócio. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é muito nítido, a diferença de quem coloca isso daqui em ação e quem não coloca. Então, assim, o planejamento ele é fundamental. Então, isso daqui, gente, é o primeiro ponto que a gente tem que colocar dentro do nosso negócio. E se eu quero fazer um São João legal, eu tenho que parar e me planejar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um combinado, pegar esse feriado, tirar um momentozinho para planejar.
semana a semana, o que eu vou vender no mês de junho? O que eu vou fazer no mês de junho? Quais são os sabores? Quais são os produtos que eu posso fazer para oferecer? Isso é planejar. Quais são as ações que são necessárias? Preciso comprar o que de ingrediente? Preciso fazer como isso? Então, isso é, assim, o planejamento, gente, ele é o pai do negócio. Ele vai dar um trilho para o teu negócio. E seja para qualquer coisa que você queira fazer na tua vida. É parar, é pensar, é escrever. O que eu vou fazer? Como que eu vou traçar isso aqui? Então, ela é fundamental, é o primeiro passo para vocês terem uma campanha bem-sucedida. Aqui a gente está dando muito foco no... Estamos dando foco na questão das festas juninas, né? Mas, como eu falei, as festas juninas, elas são o pontapé para você iniciar um segundo semestre legal. Então, é importante que a gente comece a pensar muito bem nisso para programar todo o segundo semestre. A precificação correta. Então, assim, isso daqui também é uma coisa que é muito importante que vocês começarem a olhar isso daqui dentro dos teus produtos. Você vai começar a olhar, principalmente quando tem uma oferta muito grande de produtos muito similares, como eu falei para vocês, vai chegar muita gente assim, porque o arroz doce da fulana é X reais, porque aquele arroz doce é X reais, porque aquele arroz... Você vai enlouquecer. Então, você tem que fazer a precificação do teu produto, do teu bolo, de acordo com a embalagem que você vai entregar. Qual a experiência que você está entregando na tua caixa de dia da tua caixa junina? Então, isso tudo entra no valor. Então, você tem que ter muita clareza disso, e isso faz parte, essa precificação aqui, faz parte também desse momento que você está planejando as suas ações. Então, dentro do teu planejamento, que você define os teus produtos, você define essa precificação correta para você não tomar pau nesse mês. Pelo contrário, você fazer uma análise e também uma estratégia de preço que te garanta um retorno bom. Será que vale a pena eu vender tudo só produto baratinho no São João? Que eu vou ter que trabalhar igual um cão para poder fazer? Ou, de repente, eu faço uma caixa com especialidades, uma caixa bonitona que tem um valor agregado maior, que, de repente, eu entregue poucas peças, mas que me garanta uma lucratividade legal e que eu não tenho que trabalhar tanto? Que isso tudo é o que a gente a gente tem que analisar. E isso também faz parte dessa análise de precificação, na tua estratégia de precificação. Então, é muito importante que você faça isso. Outro ponto, a tua estratégia de marketing. Como que eu vou fazer isso? Como que os meus produtos vão chegar no meu público-alvo? Para quem eu quero vender? Vou usar parcerias, vou fazer anúncio, vou levar em algum lugar para degustação. Isso é a tua estratégia de marketing. Às vezes o nome parece muito complicado, esteja distante de você, mas isso nada mais é do que uma estratégia de como eu vou vender o meu produto, como que eu vou divulgar o meu produto. E isso tem que estar incluso aí dentro das tuas ações. Anotadinho, pensando, por exemplo, nossa, vou usar influenciadora? Tá, qual vai ser a influenciadora? Vou levar para degustação, mas onde que eu vou levar para degustação? Por quê? Porque tem que ser uma coisa, um lugar interessante, algum lugar que vai estar o público que eu quero que compre os meus produtos. Não é qualquer lugar que eu vou colocar a minha degustação. Então, você tem que fazer essa análise com muita calma. Onde na tua cidade que você poderia levar isso hoje, por exemplo, para uma degustação? Simone,
Consegue imaginar, Simone, onde que você pode colocar seus produtos para degustação, de acordo com o público que você quer vender? Então, assim, vamos começar a acionar os neurônios aí para chegar nessas informações para vocês. Então, assim, é um mês que pode gerar muito movimento. Então, a análise desse cardápio, do que você vai fazer, ela é fundamental também no sentido de como que eu vou me preparar para lidar com o aumento dessa demanda. Será que eu vou precisar contratar alguém? Ou será que talvez eu melhorar as coisas aqui? Parcerias são de graça. Olha só, Glauci, o nome já fala, parcerias. Outra coisa assim, vamos cuidar com esses termos de graça? Ninguém faz nada de graça, gente. E parceria é o quê? É um jogo de ganha-ganha. Vocês concordam comigo? Qual é a vantagem que eu tenho para eu divulgar o teu produto, mas que você vai ser beneficiada? Porque tem gente que acha que tipo assim, eu estou lá botando o negócio de graça. Não, não é de graça. A partir do momento que a pessoa está lá divulgando o seu produto, isso é um serviço também. Ela cede um espaço do lugar dela. Não é de graça para ela. Não é de graça para você também, não. Sabe? Então, tudo tem que ser conversado. Às vezes, o que eu sinto, sabe, gente, me corrijam se eu estiver enganada, é que eu acho que falta um pouquinho para vocês de traquejo, de lidar com pessoas, de conversa, entendeu? De troca, de contato com pessoas. Então, assim, isso é algo que vocês têm que passar a desenvolver. Quem empreende, não empreende sozinho. O network, as relações, elas têm que existir e a gente tem que pensar nesse sentido do ganha-ganha. Por exemplo, assim, nossa, vou fazer uma parceria lá com por isso que eu falo, a gente tem que ser estratégica. Vamos chutar aqui um salão de beleza. Isso eu vou dar um exemplo real para vocês. Uma vez, uma pessoa entrou em contato comigo que ela queria propor uma parceria para Muqueca, agora não é a hora. Uma parceria para divulgar os meus produtos na inauguração do salão dela. Ou seja, eu entrava com os meus produtos e ela se beneficiava com os meus produtos na inauguração do salão dela. Só que, minha gente, aí eu perguntei para ela, tá, onde que era o tal do salão? Era num lugar que eu não sei nem onde que era aquele bairro, numa cidade vizinha aqui, ou seja, era um bairro onde não estava o perfil do cliente, que isso sempre estava muito claro na minha cabeça, o perfil do cliente que eu quero vender, que estava definido para mim, para o meu negócio. Então, é o tipo da coisa que eu declinei essa proposta dela. Por quê? Porque não seria uma relação ganha-ganha. Quem seria beneficiada aí no caso? Só ela. Por quê? Porque ela ia ter doce para a inauguração do salão dela. Agora, aquele cliente dela é o cliente que compraria meus doces? Não. Não era. Então, muitas vezes a gente tem. Por isso que eu falo sempre para vocês: a gente ter clareza para quem a gente quer vender e clareza das intenções do nosso negócio. Isso vai te ajudar a ter discernimento de dizer não ou dizer sim para uma parceria, ou buscar pessoas que possam agregar com o teu negócio para propor uma parceria. E isso é muito importante que vocês entendam. Se eu estou propondo, é aquela velha história, eu tenho que mostrar para a pessoa qual é a vantagem que ela vai ter de fazer algo comigo. Que é uma coisa que essa moça, por exemplo, ela não fez. Senão, ela nem me procuraria. Ela procuraria alguém com o perfil do bairro dela para fazer essa parceria, que seria muito mais interessante.
Vocês conseguem entender? Glauci, conseguiu entender? Quem está aqui no Zoom, vocês conseguiram entender essa questão das relações de parceria? Que, gente, assim, negócio, a gente tem que ter essa cabeça de visão de negócio mesmo. A pessoa pode ser ótima, maravilhosa, mas, às vezes, essa pessoa não serve para o nosso negócio e está tudo certo. A gente continua amigo, não tem problema nenhum. Só que não é perfil. Então, por isso, a gente tem que ter essa clareza. Tanto para a gente propor, como para a gente aceitar propostas. Então, voltando aqui ao ponto 4, aqui, a questão de preparação. Então, dá uma olhada aí, vai precisar contratar alguém, vai precisar aperfeiçoar algum processo para a coisa ser mais ágil, congelar coisas, por exemplo. Isso tudo pode te ajudar. Às vezes, nessa questão dessas demandas, desses negócios, tudo, gente, às vezes até contratar uma faxineira ou alguém que cozinhe para você, também isso faz parte da preparação. A gente sabe o BO de quem trabalha, de quem especialmente assim, né, trabalha dentro de casa. Então, tudo isso nos ajuda em períodos que tem uma movimentação muito grande. Isso é muito importante. E outro ponto é o seguinte: quando tem esses momentos de alta demanda, o que acontece? A gente tem que ter muita atenção na qualidade, não só do produto, mas do atendimento. Quantas vezes já entraram em contato comigo, me falando assim: ai, Jússi, perdi um monte de pedido no final do ano, porque ficou lá no direct, nem respondeu a pessoa, fica lá o gargalo no WhatsApp, não responde as pessoas. Lembra que eu falei que essas datas comemorativas, elas são fundamentais para, de repente, você ampliar a tua base, para você receber clientes novos? Então, imagina se é um potencial cliente que está chegando aí para você, novo, e ele não recebe atendimento. Qual que é a impressão dessa pessoa? Essa pessoa vai chegar ali assim, a Mirtes vai falar: ô Simone, você me indica aí, eu estou pensando em comprar lá da Andréia um doce assim, 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 assado. O que você acha? Aí Simone vai falar assim: ah, amiga, não compra dessa Andréia aí, não. Essa Andréia deixa o pessoal no vácuo, não responde, não consigo nem saber se o doce dela é bom ou não, porque nem responde. Então, qual é a percepção da Mirtes em relação a Andréia? Você acha que a Mirtes vai lá conversar com ela? De repente, o atendimento da Andréia é maravilhoso, tipo assim, o doce da Andréia é maravilhoso, mas a amiga foi lá e fez esse comentário, talvez assim, por alguma situação específica de uma alta demanda, mas queima a pessoa. Aqui, ó, outra aqui, ó. No Messenger, postei no Marketplace e não me atentei às solicitações do Messenger. Perdi venda de uns 10 chocotones grandes. Você não perdeu só 10 chocotones, você perdeu clientes que poderiam vir a comprar mais. Entendeu? Essas pessoas nunca mais voltam para ti. Então, assim, essas coisas a gente tem que ter muita atenção nesses períodos assim de alta demanda para a gente não fazer besteira. A gente manter a qualidade do produto, a gente manter esse atendimento. Isso é fundamental. Fundamental. Então, para você fidelizar e para essas pessoas voltarem. Então, assim, gente, isso é uma coisa assim que eu digo muito para vocês: entender o que é necessário fazer é o primeiro passo de tudo, e tudo vai em cima de planejamento. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Qual que é, né, esse caminho para aproveitar, de fato,
toda essa data, e como eu digo, isso aqui é o pontapé para o segundo semestre, que é um semestre muito lucrativo. Não é mesmo? Quem que está aqui comigo e que está assim, cara, isso daqui é isso mesmo, é esse caminho, abriu um pouco o horizonte em relação à parte de junho aí, que nem estava no radar de fazer. As meninas que estão aqui no Zoom, apesar de que aqui tem bastante gente que estava no workshop, né? Então, assim, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos fazer tudo isso que é necessário, né? E esse passo a passo, toda essa programação, gente, isso tudo eu coloquei na segunda-feira no workshop Festas Juninas e Férias. Por exemplo, assim, a Glaucia é uma que pegou o link lá do workshop, mas não entrou. E tá perdida aí, né? Então, assim, gente, esse workshop ele aconteceu na segunda-feira, foi gravado. A parte foi entregue a primeira parte que trata de Dia dos Namorados e festas juninas, que é para aplicar agora em junho. E a parte de férias, eu vou entregar essa segunda parte do workshop no dia 13 de junho. Então, o que tinha aqui nesse workshop que eu quero falar para vocês? As meninas estão aqui, tem várias que fizeram, né, nessa semana. A Mirtz, a Simone fez, não lembro mais quem está aqui que fez. Então, assim, essa imersão foi uma imersão onde, assim, eu esmiucei tudo que você precisa para extrair o melhor do mês de junho, começando com o Dia dos Namorados e as festas juninas. E a parte das férias eu vou entregar no dia 13 de junho. Então, para quem ainda está perdida nas ações, nos sabores e tudo mais, eu entreguei ali toda uma estratégia completa para você aplicar agora no mês de junho, com todas as ações. Como que você vai vender Dia dos Namorados? Você não pôde, Glaucia, mas é isso que eu estou falando. Você pode ainda assistir a gravação, entendeu? Então, assim, vocês vão ter toda a programação de venda, toda a programação das datas, semana a semana, que ações que vocês vão fazer, o que vocês vão jogar para colocar para vender. E assim, as meninas que estão aqui no Zoom, que participaram, eu acho assim que vocês poderiam até falar um pouquinho. Pode até abrir o microfone aí, Simone, e fala um pouquinho o que você achou, as meninas acharam, até para falar para as garotas aqui como que foi, se valeu a pena ou não. Vocês estão até revendo, né? Bom, eu acho que foi sensacional. Foi muito mais do que o esperado. Assim, foram estratégias que às vezes é uma coisa boba que a gente deixa passar batido, mas você foi lá, bateu na tecla, falou, pode ser feito dessa forma, dessa forma. E assim, dá para aproveitar muita coisa para fazer de muitas ideias de produtos, um mix de produtos de alto ticket, de ticket médio. Dá para a gente explorar muito esse mês, tudo de acordo com a programação que você passou para a gente. Os Eu achei muito santos, né? enriquecedor. Oi? Aproveitar datas dos santos, né, para fazer as ofertas. A data dos Santos, tem a brincadeira também lá da pescaria. Gente, essa brincadeira da pescaria, só quem tá lá é que vai saber e é sensacional. É sensacional. Eu acho que não tem uma pessoa que comprou o workshop que não vai fazer a brincadeira. Inclusive, eu estou devendo o template para vocês, vou cobrar da Thay. Não, tá maravilhoso. Nossa, esse workshop, assim, entregou tudo, 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 tudo. E é o que eu te falei, assim, às vezes é uma coisa que você já repetiu, mas que neste momento se encaixa perfeitamente para a gente executar e fazer. Eu recomendo fortemente que comprem, porque tá de graça esse valor desse workshop pelo conteúdo que tem. É isso daí. Então, assim, quem está afim ainda garantir, já está
tudo lá na plataforma. E, gente, esse workshop não é até como a Si falou, né? Não é um valor que seja um obstáculo. Você pode até dividir em 12 vezes no cartão de crédito, R$ 98, você vai pagar R$ 9,80 por mês. Que doce de festa junina que tu vai vender por R$ 9,80, né? Se o ticket mais alto for R$ 100, já pagou o curso com uma venda só. Com uma venda só, né, Simone? E tudo vocês podem aplicar. E como eu falei para vocês, já está tudo disponível lá na plataforma da Green. E a parte das férias, eu ainda vou entregar essa parte ao vivo, que vai ser no dia 13 de junho. E é no dia 13 de junho, justamente porque é uma data estratégica das nossas ações de vendas, porque até o dia 10 ali tem uma ação de vendas que vocês já devem começar a colocar agora em ação nesse momento. E assim, gente, aproveita o feriado, assiste o workshop, você vê, ele foi dado numa manhã, você pode assistir ele até no velocidade 2, em coisa de 2 horas você mata, sai com um monte de ideia, e você já está com o teu treinamento, com a teu programação aí na semana passada, da semana pronta. Aqui, coloquei aqui o que as meninas falaram, né, do que colocaram aqui comentaram, né, do workshop. A Renata até falou que mais uma vez entregando ouro por centavos, porque realmente é muito rico, foi muito legal isso daqui. Então, assim, fica aí o convite. Quem está aqui no Zoom pode pegar aqui, ó, tá o QR Code. Quem está aqui no Instagram é só digitar Junina, que você vai receber o link, e eu posso colocar aqui no chat também para vocês. E estou aqui agora para tirar dúvidas. Para matar as dúvidas de vocês, vamos encerrar nossa gravação aqui agora.